Graça e paz, seja muito bem-vindo ao Prosperidade Redentiva. O que é isso, né? É a minha vida, a sua vida financeira no tempo de Deus, fluindo e vivendo exatamente aquilo que Deus tem para você para esse tempo, né? Olha só, a eu sei que é muito fácil se perder né, quando a gente fala de dinheiro ou do valor do dinheiro. As pessoas acabam se perdendo no que tem e se perdendo é, no local que o dinheiro tem que estar em sua vida, né? E o quanto essas pessoas, né, amam ou gostam do dinheiro e muito fácil elas perderem o caminho, perderem a noção quando se fala de dinheiro. Então, o que eu tenho para você aqui hoje? Eu tenho uma pretensão de oferecer um caminho feliz para as suas finanças, né? E que não é só sobre ter dinheiro. A gente sabe de muitas pessoas que têm, mas não são felizes. Então a gente vai condensar o que a Bíblia diz sobre isso, mas também nós vamos construir para você esse caminho feliz para que você não caia no erro que muitas pessoas caem. Oh, eu quero que você olhe, né, onde o povo que se chama pelo nome de Deus tem falhado, né, identificando armadilhas, né, como avareza, orgulho, ganância, né, e tudo isso disfarçados, né, porque estão lotando a igreja, mas as pessoas não estão percebendo que isso está entrando. Você vai sair daqui hoje com uma direção para um lugar onde você é curado e se torna cura para várias pessoas em sua volta. Insegurança vai dar lugar à fé. Quem está perdido nas finanças, ganhando pouco, né, ou muito, não importa, vai se encontrar. Quem sou eu, né? Meu nome é Rodrigo Vaz, para quem não me conhece. Sou pastor há 15 anos e ensino a palavra de Deus há 19 anos. Eu sou formado em teologia, fiz o Rema Brasil, fiz escola de ministro pelo Rema Brasil, no Verbo da Vida. Sou formado em computação pela Universidade de Brasília, tenho um MBA em governança de tecnologia, né, em liderança e estratégia e tudo isso. Idealizei e criei o Instituto Zara de Ensino Bíblico para a formação de líderes, onde já passou mais de 500 pessoas aprendendo ali nas nossas escolas de líderes e de discípulos. Sou servidor público hoje, trabalhando com planejamento e controle orçamentário e de TI, que são coisas caríssimas, né? Nos últimos anos aí a gente estava gerenciando, fazendo aí o controle e organização, né? Planejando 180 milhões de reais para os hospitais universitários, né, 6 anos que eu estou ensinando sobre essa questão de vida financeira, né, com o propósito de Deus, né, com viés cristão. Ah, Na área de finanças, né, a gente já teve também aí mais de 600 alunos que já tiveram contato com os nossos métodos, com as nossas aulas, com as nossas escolas. Salvamos muita gente da falência, do desespero. São 5 livros escritos, né? 3 publicados, que é o Hellbot, Kairos, 31 lições do Sermão da Montanha e o Guia Completo de Finanças Bíblicas, né? E eu fiz uma concordância bíblica com mais de 2.300 versículos a respeito de posses e finanças. Né, todo mundo tem muita dúvida se realmente a Bíblia fala muito sobre finanças. Fala. E eu tenho uma concordância, a gente preparou uma concordância, né, para dar para as pessoas, para entregar para as pessoas a respeito desse assunto, contendo todos, né, os versículos organizados por tema e tudo mais. Ou seja, estou aqui há algum tempo ajudando pessoas a transformar suas vidas financeiras. E agora a gente está dando um passo além, né? Eu não quero apenas transformar a vida financeira de cada um que está aqui vendo o curso. Eu não quero apenas fazer crescer, mas eu quero que você se encontre ministerialmente e que o seu dinheiro construa. Isso é prosperidade redentiva. É você crescer em Deus para construir aquilo que Deus tem para você. Sabe? Todos os efeitos indiretos, né, que o dinheiro traz, como mentalidade, como a dificuldade, né, para pensar em outra coisa, né, vai tumultuando a cabeça de quem está em dívida, vai tumultuando a cabeça aquelas pessoas que o dinheiro está na posição errada, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, não consegue ter uma devocional, não consegue abençoar, não consegue ter paz, não consegue se encontrar. Pois é para essas pessoas também que eu quero, né, trazer uma palavra, trazer um entendimento de como a gente precisa se organizar. E não apenas isso, eu quero mostrar para você hoje onde estão os erros. Onde estão os gargalos? Aonde o povo de Deus tem errado nessa questão financeira para que a gente consiga reconstruir na sua vida aquilo que Deus tem. E para mim, né, nesse mais de 600 pessoas aí, famílias que a gente já pôde tocar a respeito
da vida financeira, é um desafio, né, lidar sim com a finança, né, com a vida financeira das pessoas. Mas não é um desafio pela falta de dinheiro ou, né, a quantidade de dívidas ou pela organização. Isso aí a gente resolve muito rápido, a gente já dá o caminho, as pessoas já vão entendendo o que tem que fazer. Isso é fácil resolver esse tipo de problema financeiro. O difícil é elas nascerem de novo financeiramente. O que é isso? É não apenas fazer uma vez, mas isso se transformar na dinâmica da vida delas, para que elas mudem para sempre. Então o que a gente está falando aqui é de consertar, mas de manter um novo estilo de vida. Isso aqui é difícil. É uma completa reestruturação de como a pessoa enxerga dinheiro e de como a pessoa lida com dinheiro. Por quê? Porque historicamente essas pessoas já têm, né, já aprenderam com o pai, com o parente, e infelizmente aquilo que elas aprenderam pelo exemplo fica marcado e elas acabam replicando tudo isso sem saber muito bem o que está fazendo, porque fica tudo muito no automático, né? O foco, né, de quando a gente conversar com o dinheiro normalmente está errado. Olha aí as rodas que você passa, todo mundo falando que não tem, todo mundo falando que não pode, todo mundo falando que faltou, todo mundo falando que está difícil, que precisa correr atrás de mais. Ou seja, o dinheiro está numa posição e a reflexão ou o que a pessoa pensa a respeito daquele dinheiro acaba levando ela sempre a um lugar pior de entendimento. E isso a gente precisa mudar e eu quero mudar com você hoje. Existe uma estrutura necessária, que a gente está falando do brasileiro aqui, que o brasileiro não tem, não só o brasileiro, muitos outros povos, mas a gente está falando aqui no Brasil, que os brasileiros culturalmente não têm. E essa estrutura, esse algo a mais, que além do dinheiro, além da posse, além do ter, é isso que nos cura quanto ao papel do dinheiro. Amplifica o ganho, ou seja, você ganha mais quando você entende o que eu vou ensinar para você, quanto a sua relação com o dinheiro fica sadia. Não fica aquele negócio de falta, não fica aquele negócio de deslocamento, não fica aquele negócio de sempre querer mais, não fica aquele negócio de não construir nada, só de viver ou só de sobreviver. Isso vai mudar na sua vida. Eu quero, né, que cada um de vocês, nós, todos nós, sejamos reconstruídos financeiramente, mas a partir daquilo que o reino espera de mim e de você. É totalmente diferente, porque o mundo ensina no modelo, o mundo ensina de uma forma cujo dinheiro acaba se transformando no centro de tudo. Só que o reino é diferente. Você não é proibido prosperar, você não é proibido crescer, mas isso precisa entrar no movimento do reino. O que o reino espera de tudo isso e o que o reino vai construir em você. Então eu preciso se reconstruir a partir daquilo que é santo, aquilo que é digno, aquilo que é agradável, aquilo que vem de Deus. Ou seja, a minha e a sua reconstrução é diferente. Não é igual o mundo se reconstrói, não é igual o mundo está correndo atrás. Alguns modelos podem ser parecidos, mas propósito, objetivo, a meta, né, aquilo que está por trás, né, a força motriz que faz você crescer e você ir além, é diferente. Ou seja, nós precisamos ser reconstruídos a partir daquilo que o reino espera de nós, sabe? Porque o propósito do inimigo não é gerar pobreza, não é gerar avareza, não é que tudo fique uma desordem, a vida financeira vira uma bagunça. Não é isso o propósito do inimigo. Isso aí é o meio, porque na verdade o que ele quer é tornar você irrelevante. Então, tudo que ele traz, né, dificultando a sua visão, enchendo a sua mente para que você não consiga pensar sadiamente, bloqueando o seu coração para crescer nas questões de entendimento de finança, estudar sobre finança, todo esse tipo de bloqueio que eu sei que tem muito, porque eu lido com isso todo dia. Não é para você simplesmente não ter dinheiro, mas é para que você não construa nada. E hoje a gente vai mostrar aqui que a questão primária não é o dinheiro. E você vai perceber isso enquanto a gente conversa aqui. O maior problema de quem não cresce não é só uma questão dele não se desenvolver. E aqui as pessoas precisam compreender, não é ele ficar paralisado simplesmente, mas é a quantidade de pessoas que também não serão abençoados e não vão crescer porque eu não cresço. Então o seu crescimento vai abençoar muitas pessoas. A sua paralisia, ou você ficar parado, ou você não crescer, também deixa muitas pessoas aguardando o seu crescimento. Por quê? Porque você é um abençoador. O que você toca, multiplica. O que você faz, cresce. Você pensando assim, então, enquanto você não crescer, ou você não ajustar isso que precisa ser ajustado, ou você não corrigir o que precisa ser corrigido, vai ficar no meio do caminho e, infelizmente, muitas pessoas vão estar esperando você crescer. Então, não é só você. A sua família te aguarda, seus amigos te aguardam, a sua igreja te aguarda, a sua rua te aguarda. Você vai crescer e muitas pessoas vão crescer junto com você, sabe? E aqui entra uma das primeiras perguntas, uma das primeiras questões que eu quero tratar com você. É possível
cumprir um propósito financeiro próspero, relevante, sem me sujar, ético, moral, e ainda ser alguém ativo ministerialmente? Por que eu faço essa pergunta? Eu não sei se é o seu problema ou se você conhece alguém, mas isso já foi um pesado questionamento para mim. Porque parecia que ou eu prosperava, ou eu focava em dinheiro, ou né, eu seria um ministro, alguém que pregava a palavra e que era completamente devoto, né, ao estudo da Bíblia e ensino, né, que é a minha área. Aí né, a gente é mestre, a gente gosta de ensinar. E esse é o pensamento. Muitas pessoas entendem até hoje que essas duas coisas não podem coexistir na mesma pessoa. Prosperidade, abundância e ministério. E eu já ouvi de pessoas, e eu também, e isso enchia meu coração de tristeza, porque parecia que ou eu tinha que escolher um ou outro, e isso tá errado. E eu te falo isso porque quando eu era garoto na igreja, eu lembro a história do meu pastor dizendo que quando um determinado pai, né, antigamente ia apresentar a cada um dos filhos, ele apresentava o filho a possibilidade, lembra muito o pai de Davi fazendo isso, né, Jessé? Mas aquele que ainda não era nada, aquele que a princípio não ia servir para nada, ele fazia, esse aqui vai ser um pastor, né, quando a família era cristã. Ou seja, existia uma mentalidade que o pastor era aquele que não tinha conseguido vencer na vida. Ele não deu em nada, vai ser pastor. E eu sei que essa mentalidade ainda impera em muitas igrejas, em muitos círculos, sabe? Não vai ser nada da vida, e daqui a pouco, então eu vou ser missionário, então eu vou dedicar ao ministério pastoral. Infelizmente, durante algum tempo isso foi verdade. E esse tipo de conceito infiltrado, né, na raiz de muitas igrejas faz com que as pessoas não consigam enxergar a possibilidade de prosperar e a possibilidade de ter um ministério relevante. E para mim é possível você ter os dois. Não apenas é possível, mas eu creio que é a vontade de Deus que você prospere e seja ativo ministerialmente. Essas coisas não estão proibidas para você, essas coisas não estão isoladas. Essas coisas é para uma mesma pessoa, porque tudo isso eu entendo como promessa de Deus. Sabe? E novamente falando para você, não estamos falando necessariamente de muito mais dinheiro, mas eu estou falando de você prosperar, crescer, ter um nível de relevância e não depender. Então eu creio que Deus tem isso para você. Você crê comigo que Deus tem isso para você? Que tal você crer comigo hoje? A gente entrar nesse lugar aonde funciona, né? Marcos 9, 23, né? Aquele tudo posso naquele, tudo é possível ao que crer, né? Acreditar é agir. Por quê? Porque a gente precisa acreditar que vai dar certo. Ou seja, começo com você aqui, dizendo para você, creia, que é para você ter um ministério relevante, abençoar pessoas e prosperar. Essas coisas não estão fechadas, elas não estão isoladas, elas podem vir junto no pacote. E eu quero que você creia nisso hoje. Você acredita ou não? Ou eu acredito, e aí eu começo a colher algo novo, ou eu vou permanecer perdido na minha história antiga. Para quem crê, hoje começa o desafio de agir diferente. E eu tenho certeza que você vai tocar nesse lugar que a gente está falando. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala muito sobre isso. Olha só, existem 323 versículos sobre graça. Existem 500 versículos sobre oração na Bíblia. Existe menos de 500 sobre fé. 1.800 versículos, né, fala sobre a segunda vinda de Jesus. Mas olha só, 2.350 versículos fala sobre dinheiros e posses, né? Essa é a concordância que eu escrevi para que a gente tivesse essa noção, né? Compilei vários versículos, colocamos tudo em ordem por tema, né? Para que todo mundo entendesse que a Bíblia fala muito sobre finanças. Por que que Deus falou tanto sobre posses e dinheiro? Eu acredito que realmente Deus quer que a gente aprenda. Porque não é que está velado, e não é que a gente não precisa ter cuidado, é claro, mas a gente precisa entender como as coisas se movem. Por quê? Porque até a gente precisa disso para poder bancar missionário, para enviar pessoas, para a gente poder fazer social, para a gente poder construir templos, para a gente conseguir entregar para as pessoas locais, né? Para que ela possa se reunir e assim adorar o Senhor. Por mais que eu saiba que a adoração é individual, você pode adorar na sua casa, a Bíblia manda congregar. E é com dinheiro que a gente faz isso. Não adianta a gente falar, eu sou tesoureiro da igreja, então eu sei muito bem o tanto de coisa que a igreja quer fazer, precisa fazer e o quanto dinheiro precisa por trás para que a igreja consiga tocar e ser relevante de várias formas diferentes na sociedade e culturalmente influenciar para que todo mundo entenda que existe um local ali naquela cidade que é abençoador. A gente precisa de dinheiro para isso. Então Deus
sabidamente, colocou mais de 2.350 versículos para falar sobre dinheiro, porque ele quer que você entenda sobre isso. Nós estamos falando de entendimento. Então não adianta fugir. Está aqui, está disponível e a gente precisa mergulhar nisso. A gente precisa entrar nesse lugar e começar a viver. Olha só. Lucas capítulo 3, versículo 9 diz: "E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortado e lançado ao fogo." Deixa eu te contar, né, uma história aqui. Primeiro te perguntar, você já passou por alguma situação onde você, foi lançado um desafio na igreja, né, financeiro, para você juntar, para comprar alguma coisa que a igreja estava precisando, né, uma oferta alçada que a gente chama, e você sentiu um desejo tão grande de participar, você se viu fazendo, você se encheu, seu coração queimou para que você participasse daquilo, mas você não tinha nada, estava zerado, quebrado. E aqui não é ser pobre, tá? Não significa que a pessoa é pobre, significa que a pessoa está tão desorganizada que mesmo ela recebendo um salário legal ou não, ela não tinha nada. Já aconteceu com você uma situação dessa de você não ter nem de onde tirar? Perdido mesmo, e aí surgiu a oportunidade de você desejar muito e não conseguir realizar isso? Qual foi o sentimento? Triste? Frustrado? Pois é, eu sei muito bem sobre isso porque passou e aconteceu comigo, né? Na igreja foi uma oferta, não era uma besteira, a gente precisava de colocar um telhado na igreja para a gente poder se reunir num lugar. Não tinha telhado. Né? A igreja cresceu, a gente precisava desse espaço na escola, a gente precisava botar o telhado na escola porque não tinha que coubesse a gente. Teve esse apelo, teve essa solicitação, né, de oferta ali, surgiu, meu coração queimou tanto, eu senti tanta vontade de queimar, de ofertar ali, eu fiquei muito desejoso, e eu fui procurar e eu não tinha nada, não era nem final de mês, eu não tinha mais limite, eu não tinha dinheiro para comida, eu não tinha dinheiro para terminar o mês, não tinha empréstimo possível, não tinha nada. Naquele dia, parece que uma voz surgiu no meu coração, né, e eu sei que foi um sentimento mesmo do inimigo de acusação. A frase que eu ouvi era mais ou menos assim: se hoje a igreja, né, se o reino precisasse de você para continuar, teria acabado, você é inútil. Cara, isso quebrou no meio, porque eu me senti inútil, frustrado, impotente, incapaz. Sabe o sentimento de quem acabou de pecar, de estar triste, de se sentir um perdedor mesmo ali, um fracassado? Esse foi o meu sentimento naquele dia. Muito triste, muito triste. Eu não queria conversar, eu não queria mais. Eu saí dali completamente frustrado. Por quê? Porque eu já era pastor. Eu já ensinava as pessoas sobre dízimo e oferta. Eu era fiel nos dízimos e das ofertas. E toda vez que eu ouvia a palavra, né, prosperidade, era uma dor no meu coração, porque eu olhava para a minha vida e eu não via isso. Então como é que eu ensinava ou falava sobre algo que praticamente na minha vida não existia? Então, extremamente frustrado naquele dia, o sentimento foi muito ruim. Eu me senti completamente errado, né? E eu sei, né, que essa dualidade de ministério e dinheiro atormenta muitos líderes, né? Fazendo, né, e aqui fazendo um parêntese mesmo, né? Como é que pode aquele que precisa ajudar, precisa de ajuda, ele vai ajudar alguém? O problema é porque é muito difícil uma pessoa que está, né, um líder, um pastor, né, um discipulador que está com um problema financeiro, está completamente quebrado, conseguir dar a solução para a vida de uma outra pessoa na questão financeira, porque não funcionou na vida dela. É difícil ela conduzir as pessoas para um lugar de prosperidade que ela não pisou ainda. Ensinar só com a teoria, ou só de ouvir falar, e isso não funciona. E é assim que eu me sentia. Não sei se você se sente assim ou se você já viu isso. Líderes quebrados tendo que ensinar pessoas sobre finanças que estão quebradas também. Ou seja, vão todo mundo andar quebrado e não vai crescer. Por isso que a gente precisa de conhecer. E isso aqui que está acontecendo é conhecimento. Nessa situação aí toda que aconteceu comigo, só teve uma coisa de positiva: a minha indignação. Fiquei indignado, nervoso, fiquei muito bravo. Mas em vez de chorar, eu fui começar a estudar o básico. Né? Sem saber muito, eu comecei aí a apertar cinto, comecei a cortar coisa, porque eu tinha que resolver. Não dava para Deus precisar de mim de novo e eu não ser a pessoa que Deus iria contar. Passou aí 1 ano ou 2, por aí. A igreja começou a gravar um CD e minha esposa é a ministra de louvor da igreja. Ela tinha umas 8 músicas, né? Era a composição dela. E de repente, né, tava gravação, né, rolando. A minha esposa chegou em casa e falou assim: amor,
a gente vai parar a gravação, a gente vai dar uma pausa. Aí eu, oxi, como é que vai parar? Tá acontecendo, tá funcionando, tá todo, né, todo mundo empolgado com as músicas, cantando as músicas, se preparando para tudo. E ela falou assim, não dá. A gente acabou o dinheiro e a gente precisa contratar, né, um músico para fazer um toque, uma batida diferente, né, que é um arranjo que o produtor fez, e não tem mais dinheiro para contratar. Porque, gente, uma coisa é músico de estúdio, hoje outra coisa é músico, né, ao vivo. Né? Ao vivo é completamente diferente a pegada, o swing, né, de estúdio, é certinho a batida, cronometrado o tempo, né, da força certa para o barulho certo, é bem complicado, é bem diferente. E eu falei para ela, e quanto é que é, né, para contratar? Aí ela falou o valor e eu comecei a rir, porque é o valor que eu tinha guardado. E aí eu falei para ela, não, pode contratar, eu tenho. Ela, como assim você tem? Eu falei assim, eu guardei esse valor, né, do dinheiro que eu recebi e está juntado, e né, pode falar que eu vou pagar o músico. Cara, nesse dia eu fui curado quanto ao acontecimento da oferta alçada, que eu contei para vocês. Nesse dia, sabe? Meu coração ficou tão feliz, tão animado. Por quê? Porque não é que eu estava rico, não é que eu tinha vencido as dívidas, não é que o dinheiro estava sobrando, era muito pouco, não era nem muito dinheiro, mas um pouquinho de organização, né, já me permitiu o quê? Ser útil, sair satisfeito, realizado. Porque é aí que vem a alegria, quando você consegue ficar satisfeito por algo que você fez. Então entenda o que aconteceu. Eu saí de uma posição de frustrado, impotente, de sentimento de incapacidade, para um sentimento de útil, de satisfeito e de realizado. E eu não tinha feito quase nada. Um pouquinho de organização mudou completamente a perspectiva. Deixa eu te falar. Um pouquinho de ajuste, e aqui eu estou falando de pouco dinheiro, mas um pouquinho de ajuste na minha vida me deu a possibilidade de ser bênção e de fazer o ministério andar. Você entende? Que não é sobre muita coisa, que não é sobre grandes coisas, que não é sobre volumes, não é criar expectativa no muito, no grande, é fazer com o que você tem agora, porque o que você tem agora, organizando agora, já faz você ficar possível você realizar outras coisas, sabe? A gente tá buscando, às vezes, o grande, e no pequeno que a gente já pode fazer, a gente não começa, sabe? Uma vez, igual aqui comigo, né? A gente pode até conseguir, mas a luta, ela é muito além do que isso, né? Eu fiquei muito feliz, eu fui curado nesse dia, mas eu não estava pronto ainda, né? Eu não estava com dinheiro, né? As coisas não estavam mil maravilhas ainda, mas eu pude ser bênção. É sobre isso. É sobre você ser bênção no ponto que você está, até que você tenha mais para ser mais bênção ainda. Anos depois, eu já recebi um salário, né, 3 a 4 vezes maior do que eu recebia nessa época, né, já tinha crescido, já tinha passado num concurso, as coisas estavam bem melhores, mas eu meio que não persisti no que eu estava estudando, no que eu tinha aprendido. E olha só, gente, né? Eu não nasci com tudo disponível, né? Meu pai ganhava pouco, né? Minha mãe tinha que vender salgado, roupa na rua para poder bancar as coisas lá de casa que a gente queria. A gente nunca fez viagem de avião, esse tipo de coisa nunca existiu na minha família. E eu tive que construir tudo junto com a minha família, sabe? Minha mãe deu o melhor que ela podia, né? Mas eu fui soldado, fui estagiário, fui técnico de suporte, fui analista de trainee, analista de suporte, chefe de setor. Foi quando no último eu passei no concurso público. Ou seja, eu construí uma carreira para onde eu estou hoje, sabe? Ou seja, eu fui crescendo. Isso é prosperidade, esse aumento, né? Eu fui crescendo sempre, sempre. Mas junto com esse aumento de salário que eu recebia, também começou a aumentar as dívidas. E aí casei, né? Eu já era casado, mas tive filha, né? E eu nunca fui exagerado, eu nunca fui gastar demais, nunca fui sair demais, né? Não tinha esses vícios, esses luxos, nunca me importei com carro do ano, esse tipo de coisa, nunca mexeu comigo, sabe? Eu nunca fui um esbanjador, não sei se você se vê assim também, talvez você não seja esbanjador, mas algumas vezes, né, eu precisei passar o cartão de crédito para ver uma experiência num restaurante, num Dia das Mães, né? Ou então um presente que a gente tinha que comprar para alguém e já tinha acabado o dinheiro, né? Tem coisa que a gente não prevê, né? Carro quebrado a gente não prevê, remédio, né? Algumas comemorações, como falei, a gente não tem como prever. E o que aconteceu? Aos poucos, né? Eu já ganhava bem melhor, mas aos poucos esses pequenos momentos
fizeram acumular algumas contas atrasadas. E depois de 1 ano ou 2 correndo atrás, aí usando 13º para poder quitar o que tinha gastado no ano, né? Meu 13º já era para quitar a dívida do ano, o limite, né, do cheque especial. Eu acabei pegando, né, empréstimo. E aí, por umas 2 vezes, eu tive que renovar esse empréstimo para poder cobrir. E o que aconteceu? Quando eu peguei o empréstimo, a margem do meu salário diminui e aquilo que já não dava direito, já era limitado, ficou pior ainda. Resumo, né? Eu tinha que fazer uma escolha. Eu sempre achei que eu estava no controle. Por quê? Porque eu ganhava melhor, né, podia fazer as coisas, mas eu achava que estava no controle. Porque, não, é só eu tirar o plano de saúde para tentar resolver. Mas eu dizia, né, que era só por um tempo, até que melhorasse. Né? Então, não, vou ficar sem isso aqui só por um tempo, até que melhorasse e tudo mais. O que aconteceu? Tirei o plano de saúde. 2 dias depois que o plano venceu, minha filha deu uma crise respiratória mais velha. Fui levar ela para o hospital público, né? Entendo, nada contra o hospital público, mas chegou lá, estava de greve o hospital. A minha filha, né, com a saturação puxando o ar, não vinha o ar, e ela puxava e não vinha ar. Né, a enfermeira mediu a saturação dela, que estava lá, né, de plantão, né? Mesmo estava de greve, fica pessoas do hospital, e quando ela viu que a saturação dela estava 86, 88, estava muito baixa, ela imediatamente levou minha filha para dentro para ver quem estava lá dentro para resolver. Acabou internando de emergência, né? Recebeu pulseira vermelha, né? E aí, pensa no desespero. A crise da minha filha respiratória passou, a minha não passou. Eu fiquei indignado comigo mesmo. Como é que pode? Como é que pode um pai de família? Eu fiz isso com a minha filha. Eu fiquei mal, foi terrível no meu coração. Eu me senti completamente frustrado, porque, poxa, eu trabalhava tanto, eu lutava tanto, mas eu não entendi o que eu estava fazendo de errado, porque não parecia nada errado, não parecia que eu era um gastador, um esbanjador, igual, né, eu via muitas pessoas. Por que comigo não funcionava? E aqui começa a questionar, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Né? E aqui foi onde nasceu o segundo Rodrigo de verdade. Aquele que controla, aquele que acelera, aquele que junta antes, aquele que vive, né, experiências mais controladas, né, se organiza para viver uma experiência legal daqui 1 mês ou 2 meses, que não vive o hoje sem pensar no futuro. Aqui nasceu o segundo Rodrigo, porque eu falei que nunca mais na minha família ninguém ia passar por isso. E já tem aí 10 anos, nós estamos, né, pouco menos de 10 anos, e a gente está desse jeito, graças a Deus, construindo sempre. Ninguém na minha casa nunca mais vai passar por isso. E aqui começou uma mudança radical, né? Foi onde a mudança se transformou, né? Não apenas em um momento como foi na outra experiência, mas agora era uma coisa permanente, porque agora eu controlava mesmo, né? Claro que mais é bom, né? Mais, infelizmente, né? Muito mais, sem ordem, também é muito mais desordem. Esse é algo para você entender. Eu preciso me organizar e arrumar tudo no que tenho. O que você tem hoje? Precisa estar organizado, porque esse aí é o trampolim para a próxima fase. Se estiver completamente desorganizado, a próxima fase vai ser pior ainda, sabe? Aqui, normalmente, eu quero falar para você, vai além do ter dinheiro ou não ter dinheiro. Eu falei de 2 fases para você, uma que eu tinha pouco e outra que eu tinha muito mais. E as 2 eu tive a mesma experiência. Por quê? Porque era um problema que tinha comigo, na minha relação com o dinheiro estava errada. E é isso que a gente precisa consertar também. Crescer, amém. Vamos construir para crescer, amém. Vamos empreender, amém. Vamos criar novas áreas, amém. Vamos organizar tudo, amém. Mas existe um outro nível que você pode tocar, sabe? E tudo isso, né, vai além, né? Mais do que ter dinheiro, é sobre o meu gerenciamento de tudo, meu gerenciamento do meu tempo, da minha organização, gerenciamento do que eu tenho, porque além da minha vida, além da sua vida, outros círculos na igreja, sua parentela, sociedade, serão abençoados com a sua organização. O CD foi gravado naquele dia por causa da minha organização. Então eu estou falando sobre você, mas estou falando sobre o que você pode oferecer. Porque a sua vida vai crescer de acordo com aquilo que você também vai oferecer. É um ciclo, é uma dependência, anda junto o seu crescimento, a melhora da sua vida, junto com aquilo que você vai oferecer além. É sobre o que eu realizo com o que eu tenho, até que eu possa ter mais para realizar mais ainda. Então, eu não posso simplesmente olhar para o futuro e esperar que o futuro chegue para eu construir alguma coisa. Eu preciso construir a partir de agora, com o que eu tenho agora. E eu creio que você pode chegar nesse lugar que eu estou falando com você. Tá comigo? Então bora.
né? Eu demorei muito para entender que o dinheiro estava na posição errada na minha vida. Eu estava trabalhando, né, para que para ele mesmo, né, e não para mim. Quando eu não tinha, parecia que a resposta sempre era mais dinheiro. Preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais. Quando eu ganhei mais, a resposta continuou a ser mais dinheiro. Ou seja, nunca é o limite. E eu não sabia para onde o dinheiro ia, porque era manipulado mesmo. Sistema bancário, comércio, né, forçado a desejar coisas que eu não precisava. E enquanto isso, eu não construía nada. Nem para mim, nem para o reino, nem para minha família. E aqui precisa mudar todo o conceito. Por quê? Porque tinha dinheiro, eu não tinha antes, aí eu achava que era mais, ganhei mais, continuei achando que precisava de mais, sempre vai precisar de mais. Outro problema que a gente precisa ajustar. E eu podia já resolver com pouco, como aconteceu no passado e eu não permaneci. Então entenda aqui com você, existe algo aí profundo que precisa ser tratado na minha vida e na sua vida. Se a posição do dinheiro estiver errada na sua vida. Isso é redentivo. É eu ser curado a ponto de eu construir e curar muitos outros perto de mim. Lembre-se, né? A Bíblia fala em 2 Coríntios 9, né? Aquele que dá semente, que semeia, ele dá semente para aquele que está fazendo alguma coisa com o que recebeu. Ou seja, semente fala de crescimento. Aquele que faz crescer para aquele que sempre está fazendo alguma coisa. Ou seja, Deus vai ajustar e Deus vai te dar crescimento. Mas você faz alguma coisa com o que você tem hoje, porque o que você faz hoje é o suporte e a plataforma para aquilo que você vai receber para fazer mais ainda quando você receber, né, muito mais. Nesse contexto, né, já são tantas famílias aí que a gente já ajudou, que eu consegui entender qual é o sentimento, né, desses cristãos brasileiros, né, quanto à vida financeira. Pessoal, já lidei com gente, já pude ajudar gente de todas as classes, classe baixa, média, alta. E aí eu vou percebendo que a quantidade de dinheiro, né, dessas pessoas é bem mais alto que o comum, mas parece que as frases e os problemas são os mesmos. E as mesmas coisas que eu já ouvi, né? E eu quero mostrar aqui para você, tá bom? Olha só as frases que eu já ouvi aí de todas as classes. Ah, se eu tivesse dinheiro, né, eu faria, eu seria, eu construiria. Ou seja, incerteza e dúvida. Ainda não tenho o suficiente, né? Não, preciso de mais. São pessoas que nunca chegam, que a insatisfação nunca, né, sempre consome o seu coração e nunca tá bom, parece que nunca é o suficiente. Ah, eu não me sinto útil. Aqui são pessoas que têm um vazio, às vezes até têm o dinheiro, mas o dinheiro não preencheu esse vazio e eles não sabem por que não são felizes. E é sobre isso que você e eu precisamos entender. Olha só, de tudo isso, o que é importante? Cada frase dessa mostra que quem está com a ordem de valores quebrada, né, o dinheiro na posição errada, não importa a renda. Emoções tomam conta e essa pessoa não vai construir nada. E aqui a gente volta para o machado na raiz. Porque por que as pessoas elas não estão realizadas financeiramente? Ganhando pouco, ganhando, né, mais ou menos, ou ganhando muito, ou tendo muito, né? Por que elas não estão... Porque existem pessoas que não estão realizadas financeiramente. Sempre tem essa pergunta, sempre tem um questionamento, né? Alguns falam que estão perdidos, outros falam que nunca é o suficiente, outros falam que sinto que ainda falta algo, parece que algo não preenche, que não foi preenchido, esse algo não é financeiro, né? Tem a ver com identidade, sabe? E aqui eu volto lá no texto do Machado na Raiz, sabe? Sabe por que as pessoas elas não conseguem se realizar financeiramente? Olha só, o machado, né, não está no galho, o machado não está na flor, o machado não está nas folhas, o machado não está nos frutos, não está no tronco. Por quê? Porque o problema é na raiz. Ou muda no que é mais interior, ou vai continuar produzindo os mesmos frutos. Todo mundo que está descontente financeiramente, ele está descontente não é pelo dinheiro que ganha, mas porque existe um problema na raiz, na sua relação com o dinheiro. O dinheiro está no lugar errado.
E o dinheiro no lugar errado faz com que as pessoas sempre estejam deslocadas a respeito daquilo que têm e do que estão construindo. O machado precisa vir na raiz do problema. Não pode, né? Eu posso até dar dinheiro para uma pessoa, mas não vai mudar a raiz dela. Vai continuar voltando para o seu estado original, inicial. As pessoas, por exemplo, elas devem um ano todo, elas se arrebentam um ano todo, aí vem um 13º, vem férias, em vez delas curtirem e pegar um extra, elas vão quitar todas as dívidas, ou tentar quitar o máximo de dívidas que elas fizeram durante o ano. E o que acontece? Ano que vem acontece de novo. Dívida a gente resolve com dinheiro, beleza, mas endividamento é um estilo de vida hoje e as pessoas não estão conseguindo se livrarem disso, não estão conseguindo se ver livre disso. Isso aqui é um grande problema, sabe? As pessoas, elas acabam sofrendo por causa dessas frases que eu estou falando aí para vocês, elas acabam desenvolvendo um determinado tipo de sentimento, e esse sentimento vai perambulando em todos os tipos, em todas as classes de pessoas. Existem pessoas que estão desorientadas, existem pessoas que estão sempre insatisfeitas, existem pessoas com sentimento de inutilidade, e tudo isso, quando a gente fala na questão do dinheiro, significa que a pessoa está com o valor do dinheiro quebrado na sua vida. Não entendeu qual a posição que o dinheiro precisa ocupar. Não entendeu como se relacionar com o que tem. E por causa disso está tudo quebrado, em desordem, desconstruído. A gente precisa recuperar e restaurar. Essa é a chave, sabe? Olha só, gente, de mais de 600 famílias que eu já pude socorrer, desempregado, até pessoas que ganhavam mais de 30 mil reais, todos tinham a consciência de que algo estava errado, mas a maioria não tinha noção do que era. E é isso que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Eu quero te mostrar onde e como melhorar o problema, esse problema oculto, desse sentimento que está por trás de tudo isso, que faz as pessoas não serem felizes com aquilo que elas estão hoje. O que você tem hoje é o suficiente para você ser feliz. Claro, a gente vai correr atrás de mais, mas não adianta eu colocar essa projeção, uma esperança no futuro, porque é algo que eu nunca vou alcançar. E eu sempre vou me sentir devendo, eu sempre vou me sentir que falta, porque o que eu preciso agora para vir junto com o dinheiro eu não tenho. E aí vem o dinheiro, mas a estrutura não existe, né? E é sobre isso, né, que são esses 3 problemas que está aí na tela para você. Né? As pessoas acabam sempre falando, que elas estão perdidas. Por quê? Porque estão desorientadas. E aí começa, se eu tivesse, eu faria, seria, construiria. Outra, não é o suficiente. E aqui entra o problema, porque as pessoas, elas nunca acham que é o suficiente o que elas têm. E elas começam sempre a correr mais, porque sempre tem uma próxima fase para elas chegar e elas nunca chegam. E aí gera uma insatisfação, a amargura, e as pessoas não conseguem serem felizes com o que têm. E o último não tem a ver tanto com dinheiro, é muito mais existencial, porque ela às vezes tem o dinheiro, mas ela está querendo entender como ser útil, porque ela não se acha útil, né? E ela manda o dinheiro porque tem coisas que o dinheiro não vai resolver, não vai preencher, que precisa de você meter a mão. É aqui que mora tudo isso que eu quero construir com você. Estão comigo? Então bora lá. Então, bora, vamos começar. Desorientação. O que é isso? Olha só. Pessoas, né, e aqui entra para as 3 classes de sentimentos financeiros. Pessoas que estão desorientadas, elas não constroem porque não sobra. Ah, é falta de dinheiro? Não. Todo o dinheiro do mundo na mão de alguém perdido nunca será o suficiente. Eu tenho um exemplo de um filho, né, de uma pessoa que eu conheço, né, que eu trabalhei inclusive para essa pessoa, milionário, dono de um monte de coisa em Brasília, de um monte de terreno em Minas, Goiás, milionário mesmo, muito dinheiro esse senhor. O filho dele recebia uma mesadinha de 250 mil reais por mês e nunca era o suficiente. Ele sempre estava pedindo mais dinheiro para o pai, porque tinha gastado tudo, porque tinha se enfiado em besteira. Ou seja, essa pessoa não era a falta de dinheiro, é a relação dela com o dinheiro que está errada. Ela não construiu nada e ela tinha com todas as condições do mundo para construir, mas ela sempre era descontrolada e sempre perdia. E aqui entra, né? Qual é a causa da desorientação? Descontrole, quando eu não sei de onde veio o dinheiro, para onde vai, eu não sei o que está acontecendo. Eu não tenho limites, ou seja, eu começo a gastar, eu não tenho priorização, eu não sei por onde, né, eu não sei aquilo que é mais importante, eu gasto na ordem que vem primeiro e eu não tenho limite para comida, limite para gasolina, limite para saída, né? Ou seja, eu não tenho limite para nada, por isso que eu sempre avanço no próximo mês com cartão de crédito, com cheque especial,
e vou, né, empréstimos na vida. E as pessoas ficam completamente, né, desorientadas por causa da pouca margem. Quando elas têm pouca margem financeira, ou seja, sempre está no limite, gasta próximo do que ganha. Quem está sempre desse jeito, que não tem reserva, ela sempre fica meio desorientada, com medo do que vai acontecer amanhã. Entra em desespero. A desorientação leva ao desespero. Quais são os problemas indiretos de alguém que está desorientado, ou seja, completamente perdido financeiramente, né? Ela é incerteza quanto ao seu futuro. Por quê? Porque ela não sabe o que vai acontecer amanhã e por isso ela vive o hoje. Ela gasta hoje porque não tem medo do amanhã. Né? E aqui entra a questão do medo, ou seja, eu não sei se consigo. E muito importante, tem um negócio que nós chamamos de dissociação cognitiva. O que é isso? É a minha emoção ir para a direita, né, e minha razão ir para a esquerda. E é muito sério, por quê? Porque todo mundo tem sonho. Né, essa parte sentimental de crescer, de construir, de ter a casa própria, de ter um carro mais novo, de fazer uma viagem, de oferecer o melhor para sua casa, de poder colocar os filhos numa escola melhor. Todo mundo tem sonhos e esses sonhos são muito emocionais. Mas quando a gente tem medo, aí a gente começa um pouco de razão de agir para falar, não, eu não posso, né? Eu começo a ficar preocupado com amanhã e eu começo a agir, né, com esse medo que é emocional também. Mas aí na questão do sonho, olha que desespero. Eu tenho um posicionamento que me faz frear, porque o medo é algo de retração, eu me retraio, eu me recolho, né? Eu faço estoque das coisas porque eu tenho medo de falhar e eu gasto mais do que eu devia. E por outro lado, eu tenho um sonho para realizar, que é crescimento, que é expansão. Como é que faz? Um lado da minha mente está indo para retração e o outro lado está sonhando com crescimento. Sabe o que acontece? Cabo de guerra, vai ficar parado no mesmo lugar e não vai conquistar nada. E muitas pessoas estão desse jeito, com um monte de sonho e frustrado em todos, porque na verdade o medo está dominando e está paralisando cada um deles. E aí entra o conceito porque as pessoas acabam, quem está perdido, quem está desorientado, ele acaba se transformando numa vítima da sociedade. Ele se vê como vítima. Por quê? Porque ele olha... ele está sempre olhando o que fizeram comigo. Foi culpa do pai, foi culpa da mãe, foi culpa do avô, foi porque não deram dinheiro, foi porque por causa daquele chefe que negou o emprego, foi porque eu fui demitido, ele me demitiu injustamente, foi o presidente, foi o governador, foi o pastor, foi o líder, foi o discipulador, foi um monte de gente, menos ela, ou seja, vítimas. As pessoas parecem que fazem o que quiser com elas. Quem está desorientado tem uma tendência a ser vítima, ou a se vitimizar, ou a se colocar numa posição inferior. E infelizmente isso é transferência de culpa. Quem está desorientado, para começar o ajuste, não pode transferir a culpa. Ele tem que assumir o seu cajado e saber que é com ele. E aqui entra o pior comportamento da pobreza, da miséria, da falta, né, do enforcado, daquele que não tem dinheiro. É o imediatismo. Que como eu tenho medo do futuro, eu não sei o que vai acontecer, então eu vivo hoje. Não, a gente vive agora. E a gente usa ainda versículo bíblico, né? Cada dia o seu mal, vamos resolver agora, né? Imediatismo é o maior comportamento da pobreza, porque você gasta tudo hoje com medo de não ter amanhã. E acaba porque você gastou tudo hoje, você não vai ter amanhã. Você come tudo que você pode comer hoje. Você compra tudo que tem que comprar hoje. Você passa o cartão de crédito. O cartão de crédito é o maior comportamento imediatista, porque eu quero agora e eu pego o cartão de um dinheiro que eu não tenho. Porque dívida é um compromisso que você faz com um dinheiro que você ainda não tem. Percebe? E aqui não é quanto entra. Porque o fator de inteligência financeira não é o quanto entra de dinheiro para você, mas sim o quanto você consegue guardar daquilo que entra. É a relação entre o que você gasta e o que você ganha. Se essa relação estiver muito próxima, você é péssimo na qualificação de inteligência financeira. Entende o que eu estou falando? Pois bem, desorientados. Quem tem um problema de desorientação, ele está deslocado no valor do dinheiro e ele está meio perdido. E porque ele está perdido, provavelmente as suas ações, as ações dessa pessoa, fazem com que ele tenha menos dinheiro ainda. Por quê? Porque se eu estou desorientado, eu não sei o que é mais importante. Eu gasto fora de ordem, eu gasto errado, eu tenho que fazer uma coisa 2 ou 3 vezes, eu estou apressado, eu estou perdido, e quem está perdido está dando voltas aí, ó, procurando uma saída, mas na verdade ele não sabe nem para onde vai, ele não sabe nem o que está acontecendo. Ou seja, quem está no controle é o dinheiro e não ele.
O dinheiro usa ele para chegar no banco, o dinheiro usa ele para chegar na padaria, o dinheiro usa ele para chegar numa loja de presentes, o dinheiro usa ele para ir na lanchonete, o dinheiro usa ele para ir no mercado. O dinheiro está usando e não está ficando com ele, ou seja, ele é só um lugar para que o dinheiro passe e chegue para outro lugar. Quem está desorientado, o dinheiro está completamente descontrolado, sem controle nenhum. Pessoas que estão desorientadas, dinheiro sem controle. Estão comigo ainda? Então bora lá, vamos passar para o próximo então. Insatisfação, eternos insatisfeitos. Deixa eu falar para você um negócio. Pessoas acabam não construindo nada e às vezes tem condição de construir, mas não constrói nada porque parece que o momento nunca chega. Ainda não chegou. Ainda não tem o suficiente. Não. Ou seja, nunca está bom. Né? Por que nunca está bom? O que causa isso? Né? Ele não constrói, ele fica sempre, né, querendo mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, para ver se chega, para ver se constrói, para ver se junta. Quando eu começo a organizar a vida das pessoas, uma das primeiras coisas que eu pergunto é: para que você quer dinheiro? O que você quer construir com dinheiro? O que você vai fazer com o dinheiro? Porque essa é uma pergunta chave. Porque essa pessoa precisa entender qual é o papel do dinheiro na vida. Porque senão nunca vai ser o suficiente o que ela vai guardar. Tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito. Sabe? O que causa essa insatisfação? O sentimento de nunca tá bom. Pessoas que não têm alvos claros, não sabem para que está juntando dinheiro. Pessoas que têm alvos muito distantes, ou seja, ele está agora, começou a trabalhar e ele fala assim: meu sonho é uma casa própria de 1,5 milhão. Ou seja, é um negócio tão longe que ele acaba nunca conseguindo realizar nada. E aí gera frustração, coração fica endurecido e ele não constrói nada mesmo. E fica tentando juntar, mas ele está gastando, tentando juntar, ou então nunca tá bom. Ou seja, sonhos distantes ou impossíveis. Né? E aqui, qual é o grande drama disso tudo aqui? Iniciou um processo de ganância. Mais, quero mais, e não constrói. Quanto dinheiro já passou na vida de tantas pessoas e não construíram nada? Entende? Esses são as causas da insatisfação. Começa a gerar uma insatisfação eterna. E aqui entra o processo de amargura. Tudo está ruim. Tudo precisa de mais. Nada está bom. E quais são os problemas indiretos? A avareza, o dinheiro fica em primeiro lugar, esquecem a família, priorizam o trabalho e o emprego, tentando juntar e acaba não faz nenhum nem outro e perde os dois. Cegos quanto ao que podem realizar com o que tem, ele não consegue ver que o que ele tem já pode fazer alguma coisa, ele sempre está esperando um momento chegar e esse momento nunca chega. E aí entra começa a ficar indiferente, porque ele, no afã dele querer chegar no lugar, ele acaba ficando indiferente às necessidades de quem está perto dele. E aí ele não vive sociedade, porque ele está buscando o momento dele. E aí ele começa a ficar indiferente, o coração começa a ficar duro, e ele fica descomprometido com o reino. Tem a oferta, ele não, comigo não, eu estou juntando, não vou chegar. Sendo que Deus prospera para que ele faça o reino crescer. E aí é onde é que mora a felicidade e a realização. Pessoas nunca serão felizes com dinheiro. Pessoas são felizes com aquilo que o dinheiro constrói. Entende? Estão comigo? Percebe, gente, que muita gente insatisfeita, completamente insatisfeitas. Você conhece alguém que é completamente insatisfeito com o que tem? Cara, isso é muito sutil. E se eu não organizar isso, né, no meu coração, cara, fica terrível. Porque qual é o grande problema desse dinheiro não é o suficiente, dessa insatisfação? Aqui, o dinheiro é Senhor. Ele está no controle. Me acumule, junte, me acumule. Não vai gastar lá, não vai gastar lá. Não vai contribuir, não vai ajudar aquela pessoa. Acumule. O dinheiro é o dono. O dinheiro é o Senhor. Começa a ser o Senhor, porque o processo de ganância e avareza começa esse processo aqui. Quem é sempre insatisfeito financeiramente, ele sempre está tentando juntar, trabalhando demais para isso, e acaba que ele não consegue fazer o que ele deseja. Por quê? Porque, na verdade, ele está completamente deslocado. O dinheiro está na posição errada. Não é só ter dinheiro. Eu também preciso ter o dinheiro na posição correta. E se você percebe insatisfação na sua vida, cuidado. Se você percebe que nunca está bom, cuidado.
pode estar começando um processo de ganância e de avareza na sua vida, tá bom? Vamos para o último desses aqui. Calma que tem muito mais. Inutilidade. Olha só. Inutilidade, ele é um problema que não é financeiro, ele é existencial. Ele não constrói porque ele não se envolve. São pessoas que ficam reservadas e ficam tentando torcer para que alguém se levante e faça. Só que qual é o problema? Se ela não se envolver, ela sempre vai se sentir inútil. E quem se sente inútil sempre está deslocado e nenhum dinheiro do mundo vai satisfazer essas pessoas. Sabe? Não basta eu dar dinheiro, não basta eu dar oferta. O que eu preciso é me sentir útil existencialmente, né, com uma identidade clara. Aqui entra as pessoas que começam a se sentir vazias, porque elas acham, muitas vezes, que as pessoas, né, começam a desenvolver o sentimento de que, não, elas querem o meu dinheiro, elas querem a oferta, mas elas, né, não me querem, ninguém me liga para perguntar como é que eu tô. Ou seja, começam a desenvolver esse processo de inutilidade. No coração delas, elas são inúteis. Problemas indiretos, identidade, além do dinheiro. Não é o dinheiro que te dá a identidade, não é o dinheiro que diz quem você é Deus que diz quem você é. E você com a identidade correta, o dinheiro vai cumprir uma missão correta. Quem não se sente útil está com a sua identidade quebrada, e com a identidade quebrada ele não vai construir. Sabe? Vai se sentir vazio, pois as realizações, né, não vão preencher porque ele não se envolveu com aquilo. Você tem que entrar com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, com aquilo que você tem de bom, porque senão você sempre vai se sentir inútil, porque utilidade tem a ver com aquilo que você faz, sabe? E aqui entra a tristeza, pois a nossa felicidade está em realizações, né? É o estado de quem realiza. Quem está triste, querido? É porque financeiramente não está envolvido, sabe? Perceba o que eu estou falando com você, sabe? E isso aqui entenda que dinheiro na mão de uma pessoa desorientada financeiramente, né, dinheiro na mão de uma pessoa que é sempre insatisfeita, dinheiro na mão de uma pessoa que não se envolve, nunca vai realizar nada. Porque o primeiro, né, o dinheiro é todo descontrolado, ele perde dinheiro. O segundo, né, o dinheiro manda nele e o dinheiro não vai para o lugar onde deveria. E o terceiro, ele não se envolve, ele acaba não realizando nada. Por quê? Porque o dinheiro não vai cumprir a missão, porque ele não tem uma identidade clara. Dinheiro na mão de uma pessoa desorientada financeiramente, sempre insatisfeita e que não se envolve, ou seja, tem esse sentimento de inutilidade, nunca vai realizar nada. Essas pessoas sempre vão dizer que precisam de mais dinheiro ou que o dinheiro não traz a felicidade, né? Olha só, o dinheiro ele não é vilão e ele não é herói. O que é o dinheiro então, sabe? E é isso que a gente precisa compreender e chegar, sabe? Deixa eu contar uma história para você. Imagine aí, né? Só para ilustrar. Imagine, né, uma pessoa que tinha um sonho de construir a própria... Um pedreiro, ele tinha um sonho de construir a própria casa, ele sonhava com isso, e aí ele começou a construir a casa, e ele usou a mesma colher de pedreiro durante cada levantar de tijolo, reboco, alisou, ele fez tudo com aquela colher de pedreiro. E ele tinha esse sonho da casa. Quando a casa ficou pronta e ficou tudo bem, tudo instalado, tudo correto, ele ficou tão agradecido pela colher de pedreiro, né, que ele tinha. Ele falou assim, olha, essa colher que eu construí minha casa, essa colher é incrível, é sobre ela que ele acaba construindo um altar na sua casa e coloca a colher de pedreiro lá que ele usou para construir a casa em cima. E aquela colher, então, nenhuma criança podia tocar, os filhos não podiam mal olhar para aquilo, porque aquilo agora era a coisa mais importante da casa. O que acontece? A colher de pedreiro não é mais importante que a casa. A colher de pedreiro é uma ferramenta. E aqui entra como as pessoas estão lidando com o dinheiro. O dinheiro, ele não é a coisa mais importante. O dinheiro é a ferramenta pela qual você vai construir coisas. Você vai deixar legado, vai construir empresa, você vai bancar ministérios, você vai construir ministérios, você vai ajudar pessoas. O dinheiro é ferramenta. Por isso que eu sempre estou falando para você, não é sobre o quanto eu tenho, mas sobre aquilo que eu construo com o que eu tenho. Olha só, gente, se focar sempre só no dinheiro, ele se torna o centro. Você é cristão, nós não somos medidos pelo quanto nós temos, mas pelo
que fizemos com o que nós temos. Tudo muda aqui na relação. Enquanto todo mundo no mundo acaba focando no quanto eu tenho, ou as pessoas são, né, são vistas através daquilo que elas têm, pronto. No reino não pode ser assim, mas isso tem contaminado, isso tem entrado, né, porque a gente convive com as pessoas de fora e acaba trazendo isso para dentro de igreja. Nós não somos medidos pelo quanto temos, mas nós precisamos ter uma consciência que no final da história eu preciso olhar para trás e ver as obras que eu construí, porque, né, a Bíblia diz que as obras que vão subir conosco, né, são aquelas obras eternas. Fala que vai ser queimado, né? E tudo aquilo que for palha, feno, madeira, vai ser queimado, somente vai subir pedras preciosas, metais, ou seja, aquilo que é eterno. São as obras que nós construímos, o dinheiro não vai subir, ele vai queimar. Mas é sobre isso. O dinheiro é ferramenta, o dinheiro não é o alvo, mas com dinheiro eu construo coisas. Então eu preciso começar a entender que eu não tenho, porque o dinheiro está deslocado na posição que ele deveria estar. Provavelmente na sua vida ele está na posição errada e é isso que nós precisamos consertar aqui. Você precisa colocar o dinheiro na posição certa e não é questão de muito ou pouco. Olha só, dois acumuladores de riqueza encontrou Jesus, dois ricos encontraram Jesus. Um era o jovem rico de Marcos 10 e o outro é Lucas 19, né, que foi Zaqueu. Os dois encontram Jesus. Zaqueu foi encontrar com Jesus de imediato. Ele, olha, eu dou metade dos meus bens e se eu tiver enganado alguém, tá aqui, ó, eu vou, né, dar muitas vezes mais, 4 vezes mais, né, e vou compensar pelo erro que eu cometi. O que aconteceu? O dinheiro de Zaqueu encontrou um Senhor Jesus e imediatamente o dinheiro dele ganha um propósito. Ele começa a colocar o dinheiro dele não apenas para ele acumular, para resolver problemas. Entenda isso. Isso aqui é o máximo para você entender. O jovem rico saiu do jeito que estava e Zaqueu saiu, né, com Cristo. Quando o meu dinheiro entra na posição correta, as coisas mudam e eu começo a ter uma referência e uma relação diferente com tudo. Você entende que provavelmente as coisas lá que eu estou colocando para você, desorientação, as pessoas que acabam sendo sempre querendo mais, ou então aqueles que se sentem inúteis, tudo tem a ver com a sua relação errada com o dinheiro. Ou o dinheiro está descontrolado, ou o dinheiro está no controle, ou eu não tenho identidade para dar direção para o dinheiro. Qual é a questão? Você consegue se enxergar em algum desses itens? Talvez seja por isso que você ainda não conseguiu construir o que você queria construir. Porque está deslocado na sua vida. Tudo isso. Perceba o que eu estou falando para você. Sabe? Deixa eu ler com você aqui. Marcos 10, 22, que é do jovem rico. Quero ficar um tempinho com você aqui. Né? Ele, né, o jovem rico, né? Aqui, né, o contexto é que ele acabou Jesus acabou de falar para ele que tinha que vender tudo e ele sai muito triste. E ele fala o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, a partir do 22, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles ficaram sobremodos maravilhados, dizendo entre si, então quem é que pode ser salvo? Olha que interessante que ele está dizendo, não pode ter dois senhores. O jovem rico saiu triste e ele era dono de muita coisa. Então Jesus começa a falar para os discípulos, quão difícil entrarão no reino dos céus os que têm riqueza. Olha o 24, os discípulos estranharam essa palavra. Por que eles estranharam essa palavra? Se Jesus está falando, é tipo assim, olha, os ricos não entram. Se eles são pobres, ele fala assim, oxe, então a gente está dentro. Mas na verdade o sentimento foi eles estranharam. Por quê? Porque era alguma coisa assim, uai, se rico não vai entrar, quem é que entra? Não fazia parte da cultura deles, a cultura deles era a cultura de crescimento, de construir coisas. O judeu até hoje é assim, constrói muito com seu dinheiro, oferta na Terra Santa, sempre fazem, né? Se ajudam bastante. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus, percebendo que eles estranharam a palavra, Jesus insiste dizendo para eles, que difícil é os que confiam na riqueza. Olha só, que Jesus ele dá uma ajustada na frase anterior, porque não é uma questão do rico entrar ou não, mas aquele que coloca o dinheiro na posição errada. Deixa eu mostrar aqui para você, um instantinho. Olha só. Estão vendo aí? Né?
A Bíblia diz em Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso é muito importante. Olha só, aqui no texto ele não está falando que é o Senhor que não gostou, é o Senhor que ficou nervoso. Fala que eu não posso servir dois senhores. Eu não vou conseguir. Por quê? Porque a partir do momento que eu amo um, eu vou começar a me aborrecer do outro. A partir do momento que eu atendo um, eu não vou conseguir atender o outro. O problema não são os dois senhores, o problema sou eu que não consigo atender os dois como Senhor. Isso aqui que está no texto, né, é impossível. Entenda isso, olha só. Isso aqui é impossível. Eu não vou conseguir o quê? Servir dois senhores. Não tem como. Por quê? Porque eu não tenho essa capacidade. Eu não posso ter dois senhores sobre mim. Só que a gente sempre pensa em dois senhores nessa posição aqui, ó, nessa relação. Né? Como se Deus e riqueza estivessem na mesma posição. Mas na verdade, eu não posso nunca, eu nunca vou conseguir ter dois acima de mim. Não tenho essa capacidade. Eu vou amar um demais e o outro vai ficar pelo caminho, né? Eu vou começar a servir um e o outro eu vou começar a desprezar. Não tem como servir os dois. Isso aqui é impossível. Como assim? E aqui entra o que às vezes a gente não entende do texto. Olha só. Todos esses aqui também é impossível. Por quê? Porque eu estou aqui embaixo e eu tenho dois senhores. Mesmo que Deus esteja em primeiro lugar, a riqueza em segundo está errado. Por quê? Porque ela vai estar acima de mim. E aqui entra o problema da minha identidade. E a riqueza em primeiro lugar também não existe com Deus em segundo, porque eu vou servir a riqueza. E eu começo a entender que os deslocamentos da posição da riqueza, do dinheiro, do ganho, está errado. Porque eu preciso ter o Senhor como primeiro e eu preciso estar à frente das riquezas. Porque senão está tudo quebrado. É isso que eu preciso entender. Ter dois senhores não é apenas ter os dois senhores na mesma posição e eu aqui embaixo. Isso aqui não existe. Mas também isso aqui eu não vou conseguir. E isso aqui também está errado, eu não vou conseguir. O correto é isso aqui, ó. Deus em primeiro lugar, eu e as riquezas. Aqui as coisas começam a funcionar. Olha só, de tudo isso que eu falei, de riqueza descontrolada, aqui, mesmo que você ame ao Senhor e diga que ama o Senhor, se o dinheiro está controlando você, pronto, avareza e soberba, mesmo você sendo um adorador e indo para a igreja, dinheiro está deslocado, está na posição errada. Aqui, a riqueza em primeiro lugar, a gente não vai nem conversar, porque né, é como se a riqueza mandasse em mim até acima de Deus, e isso é o que não pode acontecer. Está errado as posições. Sabe? A gente precisa ajustar, porque a posição certa da riqueza sou eu com a identidade correta para direcionar naquilo que ela vai realizar, o que ela vai fazer. E eu recebendo de Deus orientação e propósito. Então, flui de Deus o propósito, direção, orientação, adoração. E aí eu consigo dar a direção correta para minha riqueza. Por isso que as pessoas não têm, por isso que elas estão com problema. Por quê? Porque existe um problema na posição do dinheiro hoje em suas vidas. Existe, né, tá tudo errado. Tá tudo desconecto, tá tudo invertido. Quando o texto diz que a gente não pode servir a dois senhores, significa que eu não posso ter dois acima de mim. Não importa se Deus é o primeiro, se a riqueza está acima de mim, ela está me controlando e ela está tudo descontrolado, eu não consigo compensar, eu não consigo mesmo servindo a Deus. Você percebe que muitas vezes o dinheiro manda em você? Conhece alguém que o dinheiro manda nele? Pois bem, esse é o problema. Isso aqui não existe. O texto diz, não podemos ter dois senhores, mesmo que um esteja um pouco acima do outro. Ele não fala só de igualdade dos dois na mesma posição. A gente vai escolher um para servir, para amar. E o outro vai para baixo.
Beleza? Voltando aqui. E isso aqui é muito sério. As posições estão erradas. O dinheiro precisa cumprir uma missão. Ele é a pá, ele é a ferramenta. E ele só vai cumprir a missão quando a minha identidade estiver corrigida e eu começar a direcionar naquilo que ele tem que fazer. Eu preciso construir. E a minha identidade está em Deus. Então eu preciso descobrir isso na questão financeira. Sabe? A desorientação, sabe? Quando o dinheiro, né, quando o dinheiro está descontrolado, ele acaba me usando para chegar nos outros lugares. Quem está sempre insatisfeito, o dinheiro começa a ser o Senhor. O dinheiro é o alvo e não o que podemos construir com ele. Quem não consegue ser útil financeiramente não cumpre propósito, a identidade está quebrada e o dinheiro não vai cumprir as missões porque eu não sei o que direciono para ele. Perceba que essas três sentimentos, ou essas falas, ou esses comportamentos estão infiltrados na vida de todas as pessoas. E aqui eu quero começar um processo de dirigir você para como ser curado da desorientação, como ser curado da insatisfação e como ser curado da inutilidade. Porque isso é preciso, porque você precisa recuperar o cajado, sabe? Você precisa entrar na verdade. Tudo resultado de falta de conhecimento ou de engano que se instalou como verdade no coração das pessoas. Acabou que elas perderam o fio da meada naquilo que o dinheiro precisa construir em suas vidas. Pronto, elas se perderam completamente. E a gente pode reconstruir isso e vamos reconstruir isso. Você vai conseguir reconstruir isso. Eu tô aqui e a gente vai... Tive que reconstruir na minha vida. Esse processo de reconstrução tem que estar contínuo, porque eu não posso voltar para o estágio que eu estava antes. Sabe? Desorientação, né? Que a gente começou a falar aqui. Vamos lá. Desorientação. Estão comigo? Deixa eu mudar aqui a tela para a gente ir para o slide. Olha só. Essa desorientação se cura com clareza e direção. Como assim? Quanto eu tenho? Para onde vai meu dinheiro, onde eu estou errando financeiramente, no que eu preciso ajustar, plano para resolver problema, como é que eu vou sair das dívidas, eu devo quanto, em quanto tempo, ou seja, clareza. Quando a gente fala de clareza, né, eu tenho, por exemplo, eu uso muito esse mapa, para as pessoas entenderem que tem como se orientar, sabe? Tem como as pessoas se orientarem sim, olha só, esse mapa aqui, a pessoa já tem uma noção de onde está, para onde tem que caminhar e de todos os passos que ela tem que passar. Gente, quando eu estou orientado, eu sei o caminho, eu tenho um mapa, tudo fica mais fácil, porque eu sei exatamente qual é o próximo passo. E aqui, né, eu escrevi para você todas as minhas estratégias para fazer com que as pessoas se encontrem e se orientem. Priorização, economizar, né, cortar onde ela tem que cortar, né, quebrar o ciclo de compra automática quando alguém está com compulsão por compra, né, ter clareza do que a Bíblia diz, porque é esse conhecimento que vai renovar a vida da pessoa. Funil da transformação, a gente tem uma régua 60-20-20 que são os limites, onde eu preciso andar, como eu sei que minha finança está equilibrada, como eu sei que a minha finança está em dia. Você precisa ter essa clareza. Aqui, a desorientação ela é vencida pela clareza. Você sabe em que momento você está e onde você está. Tu sabe quanto é que deve? Você sabe quanto é que o percentual do teu salário que está consumido pelas coisas básicas da tua vida? Você sabe quanto você custa? Você sabe quanto tempo vai demorar para você pagar suas dívidas? Você sabe o caminho para você ganhar mais? Você sabe como chegar nesse lugar de ganhar mais? Pois bem, você vence desorientação com direção. Parece óbvio, né? Mas você só vai ter direção quando você abrir a caixa preta da sua vida financeira e saber exatamente tudo. É aqui que a gente ajusta a vida financeira da pessoa. A gente corrige, a gente mostra, a gente revela, a gente vem junto, a gente cresce junto. E é maravilhoso ver as pessoas descobrindo. Eu encontro, gente, 67% dos cristãos nunca fizeram uma planilha, gente. Dados falam isso. 81% dos cristãos estão endividados.
Ou seja, o caminho que essas pessoas estão tomando está terrível, está botando elas num buraco. E isso precisa mudar na sua vida. Você precisa ter clareza, só com clareza. E você pode pedir ajuda, vai atrás de alguém que sabe mais, para você ter clareza como está a minha vida. Porque você tem que ter esse diagnóstico. Você tem que rodar o diagnóstico da sua vida financeira, saber exatamente quem você é financeiramente e como você está. Pronto, a partir disso, você não vai transferir mais culpa. A partir disso, você não vai ficar olhando para trás, porque quem é vítima, como eu falei, desorientados costumam ser vítimas, ele começa a olhar para trás e você só anda na direção em que você está olhando, você vai ficar andando para trás. Isso precisa ser vencido na sua vida e na sua história. Você vai conseguir. Eu acredito nisso. Eu acredito que direção está chegando, você vai ter essa clareza exatamente de tudo que você pode construir, passar por orçamento, organização, estratégia, consciência, realizar. Isso está disponível para você em qualquer lugar que você for. Mas você precisa lutar contra a desorientação. Você é um evitador financeiro, aquele que evita fazer conta, evita fazer... Pois é, essas pessoas costumam ter sempre surpresas no final do mês. Você pode mudar isso. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Como é que eu venço a insatisfação? A insatisfação eu curo com sentimento de gratidão e verdade. Por que verdade e gratidão? Olha só, essa verdade aqui, ela é incrível. Essa verdade aqui, ó, o que ela faz? Clareza. Normalmente, quem está insatisfeito, ele não está enxergando o tanto de coisa que Deus já fez. Por exemplo, Elias ele foi confrontado por Deus quando ele demonstrou a sua insatisfação. Ele chegou diante de Deus e falou assim: Deus, só sobrei eu, não tem mais ninguém, eu estou sozinho. Ou seja, ele demonstrou insatisfação e Deus chega para ele negativo. Deus usou a verdade. Ainda existem 7.000 que não se dobraram. Gente, a verdade vai curar a sua insatisfação, porque é você saber exatamente, cara, eu já tenho algo para eu poder construir. Eu já tenho um salário. O que eu preciso o quê? É me orientar, me organizar e ser grato com o que eu tenho agora. A pergunta que você tem que responder é o que eu faço com o que eu tenho? Não é somente o que eu preciso fazer para ter mais. Beleza, você precisa ter mais, precisa correr atrás de mais. Eu não estou falando isso, mas eu estou falando do hoje. Se você for esperar o amanhã para ser feliz, para estar contente, para estar satisfeito, esse amanhã nunca vai chegar. A classe baixa vai querer chegar na média, e a média, quando chegar na média, vai querer chegar na classe alta. E nunca vai ser o suficiente. Insatisfação, ingratidão. Quem não faz hoje, não fará amanhã. Ser fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Hoje é o treino para amanhã. Por isso, como é que eu curo a insatisfação? Eu curo a insatisfação com a verdade. Eu preciso ter clareza do que eu já posso fazer com o que eu tenho hoje. Aqui começa a mudar tudo. Porque isso aqui vai vencer ganância. Isso aqui vai vencer... Você só pensar no dinheiro, essa sede que não passa, que não sai, significa que o processo já de avareza já começou na vida da pessoa e ela precisa ver o que ela pode construir com o que ela tem hoje. Hoje, o que eu já posso fazer para o reino? O que eu já posso fazer para a minha família? Ah, eu preciso me organizar, então eu vou me organizar para eu começar a cumprir mais um propósito. Por quê? Porque ele dá semente ao que semeia. Quem está nesse processo de insatisfação, ele não é um semeador. Por quê? Porque ele está pensando em acumular. E ele não acumula, o dinheiro não dá, né, para aqueles que não conseguem acumular, e eles estão tentando chegar na outra fase e eles não conseguem construir nada. Essas aqui são as minhas estratégias para mudar de insatisfação para gratidão, ou seja, realidade. Quem a pessoa é hoje. Percebe? Pronto, a insatisfação, ela é curada com Deus colocando um espelho na sua frente, te mostrando a verdade de quem você é hoje. Você está pronto para se enxergar? Você está pronto para se ver nesse espelho? Exatamente como você está hoje. Você precisa estar pronto. A verdade é que não importa quanto você tenha, você já pode construir algo. Tenho testemunho de pessoas que ganhavam salário mínimo e compraram agora o segundo apartamento.
começaram assim, depois foram crescendo, 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 crescendo. Quando viram, já estava um primeiro aluguel, pagando, né, o primeiro lote, pagando, né, a primeira casa, primeiro apartamento alugado, já pagando, né, e quitando aos poucos, né, foi quitando com 13º, foi quitando com dinheiro extra, foi melhorando, foi crescendo, crescendo, até que eles conseguiram entrar no segundo. Pronto, é sobre isso. Não adianta você ficar pensando no que não tem. Sobre o que você tem, que tal resolver alguma coisa e construir alguma coisa em Deus? É sobre isso. E o último, sobre inutilidade. Ou seja, quando eu não me sinto útil. A cura da inutilidade é envolvimento. É quando eu me envolvo e entendo o propósito. Sabe? Deus não tem segundas intenções com você. Ele quer você e não o seu dinheiro. Na verdade, quem não está disponível para ser útil somos nós. Significa que algo se infiltrou na relação da pessoa com Deus, obstruiu, e essa pessoa não consegue se ver de uma forma útil. Seu dinheiro não tocará as pessoas, é o seu amor que toca. As pessoas se sentem inúteis quando elas perdem o senso de propósito, ou quando elas não desenvolvem o senso de propósito. Às vezes as pessoas têm dinheiro, e aqui entram muitas pessoas ricas, tá? Que se sentem vazias, se sentem inúteis mesmo com dinheiro, porque na verdade o dinheiro não vai cumprir o papel do envolvimento, a pessoa precisa envolver. Seu conhecimento precisa estar envolvido, a sua habilidade pode ser usada, a sua especialidade pode ser usada, o seu dinheiro também, mas você sabe fazer, você pode acrescentar muito mais, você pode entrar junto. Use aquele que se sente inútil, significa que está com problema na sua identidade, porque ele está achando que não pode fazer ou ele não sabe o que pode fazer. Está na hora de se envolver mais, entrar mais, colocar a mão na massa. Porque é aqui que você vai se encher e você vai ser curado dessa inutilidade. Entendem? Percebam isso, sabe? Deus, ele tem muito mais para a minha vida e para a sua vida. E você pode ser curado de tudo isso. Tudo isso que eu estou conversando com você está impactando na sua relação com Deus. Você está ficando... O dinheiro está na posição errada. E aí você não vai sair do lugar. Está na hora de colocar a posição no lugar certo. Novamente, não é só mais dinheiro. As pessoas costumam dizer para mim, é só ganhar mais. Não é. Se o posicionamento no seu coração do dinheiro estiver errado, ele vai contaminar e você não vai desenvolver, você não vai construir. E você vai sentar em cima do dinheiro e o dinheiro nunca vai ser o suficiente. Você sempre vai ficar correndo atrás. Sabe? Para Deus, para mim, para você que é crente, né? Para o mundo, não vou nem conversar sobre como eles veem tudo isso. Para nós, tanto o objetivo quanto o caminho são importantes. Então não basta ter dinheiro. O que eu estou construindo com ele? Qual é o meu caminho até chegar nele? Tudo isso é importante e eu preciso me ajustar nisso tudo isso. Sabe? Você vai viver tudo que Deus tem financeiramente, ministerialmente, intimamente. O dinheiro, ele é uma ferramenta e você vai saber usar a ferramenta. Sabe, sem manual, as pessoas não estão conseguindo usar o dinheiro como ferramenta, talvez porque está sem o manual dessa ferramenta, não está sabendo usar. Talvez está utilizando errado o dinheiro, porque não sabe utilizar, fazendo mais força do que devia, não construindo nada com ela. Está precisando treinar. E é para isso que a gente está aqui. Eu estou mostrando para você como utilizar ou como vencer um pouquinho daquilo que está tirando, né? O dinheiro da posição que ele devia estar. O dinheiro está sob seu comando. Ele não manda em você e ele não pode estar descontrolado. E para isso você tem que ter uma identidade clara do que o dinheiro vai realizar para você como filho de Deus, como herdeiro em Deus, sabe? Como eu já te falei, sabe? Eu demorei muito para entender que o dinheiro estava na posição errada. E eu estava trabalhando, né, para ele, trabalhando muito para ele, né? Mas ele não retribuía para mim, eu não construía nada, não tinha casa, não tinha nada. Né? Quando eu não tinha, né, como eu falei para vocês, né, eu não tinha e parecia que a resposta para tudo era mais dinheiro. Aí eu tive mais dinheiro, mas não resolveu, sabe? Eu não sabia para onde o dinheiro ia, estava totalmente perdido, descontrolado, porque eu era manipulado por tudo isso.
Talvez você esteja sendo manipulado por tudo, sem governo, sem controle, achando que basta ganhar mais dinheiro, mas você já aumentou o salário, já ganhou mais e continuou do mesmo jeito. Eu sei o quão difícil é perceber que a gente está sendo controlado pelo dinheiro. Sei que parece que não tem, né, como ter certeza que as coisas vão se resolver ou vão melhorar, né? Ou talvez você já pensou, né? Pô, pra que eu vou ficar, então, resolvendo tudo isso se amanhã volta tudo como é que estava antes? Parece que hoje a gente resolve uma coisa, amanhã nasce dois problemas, né? Eu sei que são sentimentos comuns isso, mas deixa eu te falar, se cure aqui agora. Tenha uma visão agora de como vai ser no dia em que você puder dar melhor, puder fazer, né, ficar livre, né, ou de cobranças, ou ser tranquilo na sua vida, ser grato, né, estar inteiro com o que você tem para você realizar o que você pode, ver o fruto do seu suor no reino, construindo coisas. Imagine esse dia, é por isso que nós lutamos, a sua família bem, a sua família sendo construída, os seus filhos usufruindo, o reino usufruindo, você sendo útil, você... Meu Deus, é sobre isso. Por isso que nós precisamos nos curar. E eu sei que você consegue, sabe? Você é um ser único. E como você é um ser único, né? Não dá pra. Um grande problema que às vezes acontece é que a gente é esse ser único, mas a gente tá vivendo o sonho de outras pessoas. A gente tá completamente desorganizado em tudo isso, porque a gente não consegue se organizar e a gente acaba sendo consumido pelo sonho de outra pessoa, sabe? Um dos motivos das pessoas não romperem é que elas sempre estão vivendo os sonhos, o propósito, a meta de outras pessoas. A cura para a raiz do seu problema não é a mesma de outra pessoa. Muitas vezes, mesmo os problemas aí que a gente vê, mesmo problema financeiro, mesmo problema de identidade, mas a forma para solucionar esse problema pode ser diferente. Talvez o remédio para um é pomada, talvez para outro é comprimido, talvez para outro é injeção, talvez para outro você, né, não sei, né? Você precisa fazer um gargarejo, você precisa receber uma massagem, não sei, cada um é uma forma diferente de receber. Talvez o remédio era o mesmo composto, mas a forma diferente de aplicar. E com você precisa entender, Gênesis, né, 26, né, fala que a terra passou por uma segunda grande fome. A primeira foi com Abraão, a segunda foi com Isaac. Quando teve a primeira fome com Abraão, Abraão se levantou e Deus mandou ele para o Egito. Quando teve a segunda fome, Isaac se levanta e está saindo para o Egito. Deus fala, não vá para o Egito, fique na terra que eu te disser. Ou seja, não é porque era o mesmo problema que era a mesma solução. Era uma outra solução. E essa outra solução, né, é o que resolveria o problema de Isaac naquele dia. Não, os mesmos problemas, mas soluções são diferentes. E você precisa disso, você precisa entender exatamente aonde está a sua questão. Talvez você se identificou com um monte de coisa que eu falei aqui, mas aonde é o seu, né, calo? Aonde está pegando? Qualquer caminho que valorize, olha comigo, qualquer caminho que valorize mais ter dinheiro do que o propósito de ter dinheiro não serve para você. E a gente está ouvindo as pessoas que vão falar só sobre ter dinheiro. É vazio na relação, né, de Cristo e riqueza no coração. Novamente, eu quero falar para você, não é sobre ter dinheiro, mas sobre esse dinheiro ser redentivo. Prosperidade redentiva é sobre legado, é aquilo que construímos enquanto crescemos e prosperamos. É o seu dinheiro servindo ao Senhor. É você servindo com tudo que você tem, tudo que você pode. Sabe? E isso, esse ajuste que você precisa fazer é urgente, porque é como bola de neve, cada vez fica pior, igual dívida, né? Vai aumentando. E se você não ajustar logo a posição do dinheiro na sua vida, você vai ser atropelado e cada vez vai ficando pior, mais distante, mais difícil de você ajustar, sabe? Esquece a receita das outras pessoas, esquece a vida das outras pessoas, de como elas estão resolvendo dinheiro, seus problemas, sua cultura, sua estrutura aponta para uma solução única e você precisa saber onde está esse problema e como solucionar o seu problema. Precisa ser algo que você olhe e resolva para você. Por quê? Porque você é único e Deus sabe disso. Sabe? Tem pessoas, cada um vai ter um jeito diferente de aplicar toda isso que eu estou falando para você. Mas você precisa ouvir isso aqui, ouvir de novo para você entender, meu Deus, eu preciso reagir nessa questão, nesse problema, porque senão vai me engolir. Precisa ter clareza da sua própria estrutura para a sua solução. Eu sei que você percebeu aqui alguns comportamentos que eu comentei em algumas pessoas que você conhece, mas a questão aqui é em você. Sabe? Aqui entra algo muito difícil para mim. Por quê? Porque eu sei que tem muita pessoa que podia estar vivendo grandes promessas.
Sabe, eu lido com pessoas todos os dias, sabe, com potencial incrível, pessoas que trabalham pra caramba, pessoas que estão querendo romper, sabe, mas hoje estão sobrevivendo. E é o sentimento de quase lá, que parece que nunca chega. Sabe, quase consegui, quase foi, era para estar vivendo muito além, mas não tão, sabe? E eu tô falando isso pra você porque, cara, já salvamos igreja, depois que a gente salvou família financeira, melhorou a oferta na igreja, melhorou o dízimo na igreja, a igreja restaurou, recuperou, porque a gente consertou algumas famílias, a gente conseguiu, né, gerar isso, gerando credibilidade, né, organizando empresa, igreja, contas, né, organizadas, o reino crescendo, sabe, social na igreja crescendo por causa de conserto, de tudo isso que eu tô, de prosperidade redentiva, né, de quando a gente prospera e isso faz o efeito direto no reino, pessoas sendo assistidas, dízimo e ofertas organizado, né, indo para os lugares corretos, pastores vivendo paz e conhecendo a abundância, porque parece que pastor sempre está meio de engano, misericórdia. Eu pude ajudar, já, sabe, pessoa que devia 40 mil e ela conseguiu pagar em 6 meses, ali correndo atrás, se desenvolvendo mesmo. Né? Outro caso, a gente ajudou uma família com fatura de cartão que era 3 vezes o valor do salário, tá resolvida, a pessoa conseguiu resolver. Outros com dívida de 300 mil, 500 mil, 700 mil, todos com um caminho claro do que ele tem que fazer. Tudo porque o dinheiro estava na posição errada, a gente ajustando a posição do dinheiro, nós começamos a ajustar a vida das pessoas. Sabe, pessoas que nunca pouparam, pessoas que nunca investiram, pessoas que nunca passaram de fase, anos recebendo o mesmo salário, pessoas que se encontrando, prosperando, servindo, construindo, ajudando. Meu Deus, muita coisa a gente já pôde presenciar. Por isso que eu falo para você que funciona. Não importa o caso, tem jeito. A questão é o tempo. Por quê? Porque parte da sua vida, né, suando aí, e quando chega na hora de desfrutar, né, a vida toda suando, trabalhando, chega na hora de desfrutar, cadê? Não dá mais tempo. O tempo é como a gente conta a vida, sabe? Cada segundo, minuto, dia, mês, ano, é um pedaço da vida que passou. No início a gente tem muito tempo, mas no final a gente olha para o início e para o tempo ou para os pedaços de vida, né, que passou e a gente vê o que a gente perdeu, sabe? Você precisa começar hoje, agora, seus ajustes. E eu sei que passa na sua mente durante, né, a gente vai ver nessa aula e tudo mais, mas deixa eu te falar, para agora, sinceramente. Você entende que precisa mudar? Sim ou não? Tá tudo certo ou eu preciso resolver? O que o Espírito Santo está falando no seu coração agora para você? Sobre essa vida que você pode construir e a vida que você está construindo. É sobre isso que eu creio. Deus colocou você aqui para você entender que existe algo além do dinheiro para você resolver. Não adianta você simplesmente correr atrás e não ajustar a posição do dinheiro na sua vida. Eu creio que você, sabe, vai conseguir essa revolução na sua vida. Só com o que eu falei aqui você já consegue mesmo, né? Não é simples, mas mesmo que você tente sozinho, eu creio que você vai conseguir. A grande questão, novamente, é o tempo. Por quê? Porque é fácil se perder com dinheiro. É muito fácil você perder o fio da meada. Sabe? Tá indo bem. Aconteceu comigo. Contei a história pra vocês. Fiz uma coisa linda, incrível, fui útil, daqui a pouco, puf, lá na frente caí de novo. Por isso, né, que eu tenho aqui as minhas 10 orientações que eu vou passar pra você, básicas e pessoais. Mas antes de eu falar isso, olha só. Há alguns anos eu estava vendo um vídeo como esse aqui que você está vendo e eu anotei tudo que a pessoa falava. E eu pensei que, cara, com isso eu já consigo me organizar, ajustar minha produtividade à sua produtividade. Eu precisava me organizar mentalmente para poder andar mais rápido, fazer mais. Foi muito bom tudo que a pessoa estava falando, mas do nada uma palavra veio no meu coração. Sim, com o que você ouviu, né, você já vai mudar algumas coisas e daqui uns 3 anos você estará muito melhor do que você está hoje. Mas se você contratá-lo, você estará pronto em 3 meses. Cara, meu semblante mudou na mesma hora, porque foi uma voz tão clara. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, quanto vale o meu tempo? Eu tremi na hora, porque eu falava, né, de tempo, né, tempo é minha vida, quanto, né, valia meu tempo. Eu já sabia, por causa da igreja, né, e do discipulado, que a forma mais rápida de aprender ou crescer é seguindo conselhos de quem já venceu e conseguiu. E seguindo os modelos fica tudo muito mais fácil. E como você já ouviu, pode começar a sua revolução, mas eu posso te ajudar, eu posso acelerar você. Ouça aqui bem rapidinho minha proposta, eu tenho certeza, né, quem me conhece, né, sabe o tanto que a gente ajuda as pessoas, o tanto que a gente constrói, mas eu quero te mostrar o que eu quero oferecer para você. Uma pausa, e se você me der 10 minutinhos para eu te mostrar tudo isso, sabe?
Não é o caso de hoje, né? Mas eu já vendi vários cursos, né? O curso de endividado, o curso de investimento, ou seja, já tem muito tempo que eu estou lidando com as pessoas para ajudar as pessoas a chegarem nesse lugar. E já ajudamos muita gente, sabe? Mas aqui eu quero algo diferente com você. Eu quero reconstruir sua vida financeira de acordo com aquilo que o reino espera de você. Não é só sobre dinheiro, nem só sobre... Vai ter ajuste também. Mas aqui não é um curso, aqui não é você olhar vídeos, aqui não é você no seu tempo. Aqui, na verdade, sou eu tocando na sua vida mesmo, né? Na individualidade da sua casa, algo feito para você, eu e você, né? A gente vai construir algo, uma solução pessoal e não muito genérica, né? Não genérica, na verdade. Não vai ser o modelo de todo mundo. Eu chamo isso de mediação, tá bom? São 7 reuniões, a gente vai fazer em turma, para onde eu dar todas as instruções em turma. Eu falo tudo que tem que fazer em turma, mas eu vou pegar a sua vida financeira e vou dizer para você tudo que você precisa fazer, que é possível fazer para você resolver no menor tempo possível. Em cima da condição e da situação que você se encontra, você vai ter clareza financeira, mas também você vai ter algo incrível. Você vai ter a palavra de Deus orientando você exatamente naquilo que você deve caminhar. O dinheiro vai ser ajustado e você vai ser útil, você não vai ficar apenas preso ao dinheiro e você vai ficar organizado e controlado. É sobre isso, né? Eu tenho, né, o tripé financeiro, que é controlar o pão, separar a semente, transicionar a mente, que é a base, né, do desendividado que a gente chama, que é 2 Coríntios 9:10, aquele que dá pão para alimento e semente é o que semeia. Mais ou menos assim, Deus dá pão para você e semente, mas a gente está comendo a semente, por isso que a gente não tem crescimento. E eu quero te ensinar o maior segredo de crescer, como a gente desenvolver mais rápido, sabe? Não deixa para... Né, vou deixar isso aqui para depois que a gente começar. Deixa eu pular aqui. Todas as semanas eu vou te passar um passo a passo e questões, né, para serem preenchidas, para ir reconstruindo totalmente sua vida financeira. Muita Bíblia no meio do caminho, muita história. E quem me conhece sabe que eu gosto disso mesmo, de falo muito da Bíblia, né, porque eu acredito que ela, né, para mim, para você, é a nossa regra de fé e prática. Então tudo tem que ser construído a partir da palavra de Deus. Não será eu fazendo por você, mas eu guiando você, corrigindo, e para que você consiga andar daqui para frente, para que as coisas mudem na sua vida, na sua família, na sua casa. Você vai falar comigo direto com o WhatsApp, é o meu WhatsApp pessoal, né, para tirar dúvida durante essas 7 semanas e mais meses depois, para que você possa ter qualquer dúvida. A gente vai ficar um mês focado, para o outro mês você já começar a fazer ajustes, e só com isso as pessoas já conseguem corrigir tanta coisa. Eu recebi uma mensagem, né, no mês passado, né, na última turma, a aluna falando que, meu Deus, eu nunca tinha feito um orçamento e agora eu entendi porque que as coisas não dão certo. Ela estava chorando contando isso para mim. Eu sei que agora surgem muitas questões, né, e eu já ouvi de tudo, né, tem gente que fala assim, olha, eu posso aprender sozinho, eu não preciso de você, e eu acredito nisso. Eu acredito que você pode aprender sozinho, sim, mas a questão é em quanto tempo você sozinho vai demorar até você se disciplinar. Eu não tenho tempo para isso, já ouvi isso também. A questão é, se você está aceitando continuar assim, perdendo, né, uma vida incrível que você poderia estar tendo, sabe? Você está perdendo tempo se você continuar do jeito que você está. Eu não preciso de ajuda. Se está tudo bem para você, realmente não precisa, beleza, mas cuidado para você não ser orgulhoso. Por quê? Porque a sua família pode sofrer com o seu orgulho. Você já podia estar muito lá na frente, mas o seu orgulho está te travando. Eu recebi, né, falei com uma ex-aluna essa semana, antes de ontem, e ela dizendo que o marido é extremamente cabeça dura, não quer mudar, não quer resolver, e a casa está passando fome por causa disso. Pensa nisso. Você não precisa mesmo? Já tive experiência ruim, né, já me falaram nisso, né? Já tive experiência ruim com curso online e tudo mais. Não é curso, para começar. É mediação, né? Eu vou abrir uma turma para direcionar as ações e eu e você vamos resolver a sua. Você e eu vamos conversar para a gente resolver, sabe? Eu não acredito que funcione. Cara, é verdade. Nem todos conseguem, né, resolver, né? Não vou contar aqui para você que todo mundo resolveu, não foi. Mas quem não resolveu por quê? Porque parou de treinar, não fez o que eu mandei, não fez os exercícios, né? Ou seja, faltou empenho da própria pessoa. É muito caro? Cara, não é. E eu vou te falar, cara, não é caro mesmo. Principalmente para você ser orientado de acordo com aquilo que a Bíblia diz, sabe? Gente, eu paguei, sabe, eu paguei em curso mais de 3 mil reais. E o que eu vou cobrar aqui, né, o que vai custar é menos de 20% de 3 mil reais. Faz as contas aí.
né? E me edificou muito e não tinha palavra. Agora imagine você sendo edificado com palavra, com tudo, saindo edificado. Vai ser incrível, por quê? Porque vai ser prosperidade que gera redenção, gera restauração, que gera conserto. Mas fica aí, que eu vou falar o preço para você já já. Fica mais um pouquinho. Prefiro investir meu dinheiro em outra coisa. Eu super entendo quem pense assim. Mas a pergunta que você precisa fazer é: qual é a sua prioridade hoje? Será que arrumar essa finança para você crescer mais rápido não deveria ser sua prioridade? Ah, eu não quero compartilhar, né, de detalhes da minha vida financeira. Eu super entendo, mas olha só, eu te garanto confidencialidade. Tudo que eu pedir de informação será enviado para mim. Somente eu vejo, somente eu ajusto, somente eu resolvo. Você não vai entregar nada para ninguém e vai falar diretamente comigo, tá bom? É só para mim. Ou seja, a sua vida vai estar só eu e você e a gente vai ajustar. É uma questão, continuar quebrado por causa de vergonha, de alguma coisa, ou a gente começar a resolver o que você precisa resolver. Para auxiliar você, né, além da mediação, eu vou entregar meus cursos gratuitamente para você. Vai junto, tá? O Desendividado para Sempre, se você quiser 35 aulas falando sobre dívida, falando sobre organização, falando sobre remodelagem, planejamento financeiro. Os 12 princípios bíblicos são 12 aulas sobre o que a Bíblia fala sobre finança. Finança de casamento é um aulão que eu falo de como resolver a questão da finança do casamento, quem é que manda nas finanças, o que a Bíblia diz sobre isso. A gente ajusta tudo isso na casa. Uma aula especial aí, né, para essa organização. Um congresso Carolóis que eu falo sobre vida ministerial, como descobrir seu ministério, como entrar nesse lugar ministerial. Seminário Kairos, né, que eu chamei, que é uma coletânea de entrevista com pastores, né, e grandes líderes. Fora os livros, né? Eu vou te dar meu livro de presente, livro de finanças para você ter. Eu quero que bombardear você com todo tipo diferente de material para que você seja incentivado aí, mexido para que as coisas se resolvam para você. Planilhas prontas, vai tudo junto. Minha concordância lá, né, meu livro com mais de 240 páginas, a concordância com os 2.350 versículos, tudo lá organizado, catalogado, para você ter certeza e clareza do que a Bíblia diz. Eu acredito que é possível você começar essa revolução que você precisa agora, sabe? É isso que eu estou falando e eu creio que você vai conseguir. Os cursos que eu fiz, né, que nem eram mentoria, né, eu paguei mais de 3 mil e foi só curso para eu ver vídeo, né, e melhorou assim minha vida, foi incrível. Agora imagine algo, tete a tete, eu e você, né, aqui consertando, vivendo, conversando. Cara, isso é poderoso. É online, mas é tete a tete, é eu e você conversando. Só dos bônus aí que eu vendo separadamente já daria muito mais do que o valor que eu vou passar para você. Mas eu acredito que esse seja o seu momento. Eu acredito que seja para você. Eu quero colocar para você os valores na tela aqui para a gente conversar sobre isso. Olha aí. O que eu estou entregando? O curso Desendividados, meu livro, Concordância Bíblica, os 12 pilares, que é de vídeo, gestão do tempo, imersão Kairos, material e planilhas. De 3 mil, que é mais ou menos o preço que foi o que eu paguei, vai sair por 12 de R$ 48 no cartão. Cara, menos de 20%, 80%, mais de 80% de desconto. E se você me pagar no Pix, eu ainda dou mais 15% sobre esse valor aqui de 12 de R$ 48. Muito, 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 muito mais barato do que o que as pessoas pagam. Sabe, deixa eu te falar, vale a pena. Você não vai pagar nem 70, nem 50, nem 20% do valor. Você vai pagar 12 de R$ 48. Vale a pena. E assim, todas as mentorias, né, no primeiro mês, né, todas as mentorias que eu dou, todas as mediações que eu dou, no primeiro mês a pessoa já tira o valor suficiente para poder pagar o curso completo, só de ajuste e organização e cortes que a gente faz. Ou seja, você já vai tirar o dinheiro já ali imediato no primeiro mês. Me entende? Tá comigo? Entendeu o valor? Se você entende que é para você, mas tem qualquer questão ou qualquer empecilho, não tem um cartão, como é que a gente faz? Não deixe de me chamar no WhatsApp. Você me conhece, né? Me procura, a gente dá um jeito, a gente conversa, a gente ajusta, eu te coloco dentro, depois a gente vê. O que você não pode é fechar o teu coração para aquilo que Deus fala com você. Se Deus está falando com você, então me conte a sua história, eu libero o conteúdo, a gente dá um jeito, mas você precisa se encontrar, você precisa entrar nesse lugar. Amém? Tá comigo? Beleza. Fechando tudo isso que eu estou falando com você,
eu quero passar para você os 10, né, as 10 ações que você precisa sempre manter na sua vida financeira. Olha só, ore e jejue por direção sempre. Você precisa estar ouvindo o que Deus tem para novas soluções, ideias. Ore todos os dias por isso. Faça um orçamento familiar por escrito. Não confie na sua cabeça, não confie no seu feeling. Né? Sei que você é super inteligente, mas você precisa fazer por escrito. Faça reservas financeiras. Liste tudo, né? Todas as suas dívidas, priorizadas das maiores para as menores. Faça um programa de pagamento, procure aumentar a sua renda, bolo, din-din, algum serviço. Crie uma nova renda, é da nova renda que a gente paga a dívida, tá certo? Seja grato com o que você já tem, diga obrigado, Deus, pela minha prosperidade, eu vou melhorar para te honrar ainda mais. Mude seu estilo de vida, né? Se pague primeiro antes de qualquer coisa, viva abaixo do que você ganha e olha, não desista. Somente quem fica até o fim recebe a coroa. É sobre isso que a gente está conversando. Amém? Amém de verdade? Amém. Louvo a Deus por sua vida, agradeço a Deus por sua vida. Eu sei que a gente vai conseguir chegar. Me procura aqui no chat, né? Tem o link para você fazer a inscrição ou para o WhatsApp para você conversar comigo. O importante tem coisa para mudar, Deus falou com você. Então, compartilha comigo e a gente conversa. Um grande abraço, Deus te abençoe.